Boa noite, graça e paz da parte do nosso Deus. Eu sou o pastor Roberto, sou pastor da Igreja Reformada Deus Presente, e hoje nós iremos começar uma série sobre a família. E neste dia nós iremos falar sobre a instrução da família na palavra de Deus. Para isto, nós vamos usar um texto que se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, dos versículos de 1 a 9. O texto diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da sua vida. E que teus dias sejam prolongados, diz o Senhor. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprires, para que bem te suceda e muito se multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor aos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Meus irmãos, segundo o texto que nós lemos, a instrução ela deve começar em casa. A instrução primária do cristão, ela começa em casa, não é na igreja. Você já ouviu falar nesse termo Shema? Shema significa ouve. Os judeus recitam esse texto da palavra de Deus, ou esse Shema, pelo menos 2 vezes por dia, pela manhã e à tarde. Aqui, meus queridos, segundo o texto, os judeus, eles estavam no Egito, o Senhor estava chamando o povo do Egito, tirando o povo do Egito, e estava dizendo para o povo que eles iriam herdar uma terra que manava leite e mel. Leite significava o diário, aquela coisa que é o comum, e mel era um luxo. Então, você vê que o povo, além do essencial, eles tinham, como falamos hoje, o supérfluo. Talvez seja aquilo que eles não estivessem esperando ou aguardando. Não é? Então, apesar de herdar uma terra que manava leite e mel, isso não era suficiente. A palavra de Deus diz, nesse texto, que o povo, que os pais, especialmente, tinham que ensinar aos seus filhos e os filhos aos seus filhos. Então vejam que eles estavam falando aos pais e à família, dizendo assim: vocês têm que ensinar tudo o que eu vos tenho ensinado à sua descendência. Mas por que era importante que se ensinasse a palavra de Deus aos filhos? Por que era importante que a família fosse instruída na palavra de Deus? É isso e é disso que nós iremos falar nessa noite, sobre essa série que iremos passar 6 semanas falando sobre ela. E essa primeira, a palavra fala sobre a instrução, a necessidade da família ser instruída, a necessidade dos filhos serem ensinados das coisas de Deus, da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que o texto nos ensina, porque é importante esse ensino, é que o Senhor Deus queria que os pais, primeiramente, eles fossem
conhecessem os mandamentos do Senhor, conhecessem os ensinamentos do Senhor. Diz o texto no versículo 1 assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem. Então vejam que o Senhor, ele tinha uma exigência. Chamava os pais e dizia: olha, vocês têm que aprender sobre isso, porque vocês vão ensinar aos seus filhos. E olha que responsabilidade os pais tinham já naquela época, não é? Quando nós apresentamos os filhos, nós fazemos algumas perguntas aos pais, e uma das perguntas é: você vai ensinar seus filhos o caminho do Senhor? Você vai ensinar aos seus filhos a palavra do Senhor? No que nós ouvimos, sim, iremos. E essa é uma das causas mais importantes desse texto, mais importantes de que a família precisa aprender a palavra de Deus. Os pais têm que começar por eles. Os pais precisam aprender a palavra de Deus. Não adianta achar que está levando para a igreja, não adianta achar que levando para a igreja está resolvido. Não, isso é só uma parte. O ensino primário começa pelos pais. O ensino primário começa no dia a dia, dos pais com os filhos, do caminho, de mãos dadas com eles. Outra coisa que o texto nos ensina, porque é importante que a família seja ensinada, que é importante que os pais ensinem seus filhos, é porque Deus exigia que esse povo o temesse, guardasse seus mandamentos, para que eles tivessem vida longa aqui nessa terra. Quem não quer ter vida longa? Aí então o versículo 2 diz assim: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então a primeira coisa que o texto fala aqui é sobre um tal de temor a Deus. E o que é temor a Deus? Temor não é medo, certamente, não é? Refere-se ao sentimento de respeito, reverência, submissão à pessoa de Deus. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é? E então, ensinar a respeitar ao Senhor, ensinar os filhos a respeitar o Senhor, a ter reverência pelo Senhor, ser submisso ao Senhor, isso é temor ao Senhor, é ensinar aos nossos filhos ter o temor do Senhor, não é? Muitos não têm mais o temor do Senhor, muitos não têm mais reverência ao Senhor, muitos não são submissos ao Senhor, não são obedientes, muito pelo contrário, são desobedientes ao Senhor. Então, a primeira coisa é que o temor, meus queridos, não é ter medo, mas é levar uma vida, né, de obediência ao Senhor, né, de respeito ao Senhor, de reverência ao Senhor. Pais, vocês querem que seus filhos tenham sabedoria? Ensine aos seus filhos a palavra do Senhor para que eles tenham o temor do Senhor aguçado em seu coração. Mas esse texto também fala sobre guardar seus mandamentos. Guardar os mandamentos significa cumpri-los, obedecê-los, guardá-los. O Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mas como é que nós podemos cumprir os mandamentos do Senhor se nós não os ensinamos? Como é que eles vão cumprir esses mandamentos? Né? Como nós podemos dar o que nós não temos? Como podemos ensinar aquilo que nós não aprendemos? E isso vem para nós, os pais, os responsáveis pela criação, os responsáveis pela educação dos nossos filhos na presença de Deus. Então tem que começar sempre por nós. Nós, né, somos, né, o grande baluarte da palavra de Deus dentro da nossa casa. Somos nós que ensinamos os nossos filhos. Nós não podemos esperar que nossos filhos vão à rua, que vão ao mundo e voltem lá com o aprendizado das coisas de Deus. Eles vão aprender conosco. Eles vão aprender a guardar os seus mandamentos conosco. Então,
Pai, se vocês querem que seus filhos andem nos caminhos do Senhor, ensine a palavra de Deus, ensine a guardar os seus mandamentos. Então, nós já vimos que o Senhor quer que os pais conheçam os mandamentos. O Senhor também quer que os pais e seus filhos, os filhos de seus filhos, temam ao Senhor, guardem os mandamentos. Mas também o texto vai dizer que Deus queria que os pais tivessem uma verdadeira imagem dele. O seu povo tem uma verdadeira imagem do Senhor. E então no versículo 4 ele diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E então, a verdadeira imagem de Deus, a verdadeira imagem do Deus Todo-Poderoso a qual servimos, é a sua soberania. É a sua grande soberania. Não é o seu amor, não é a sua justiça, não, é a sua soberania. Da sua soberania vem o seu amor, ele é amoroso, não é porque ele é soberano. Ele é justo porque ele é soberano. Ele é onipotente porque ele é soberano. Ele está acima de todas as coisas. E aí o texto vai dizer, ele é o único Senhor. Não é? Os pais precisam entender que o verdadeiro poder está com Deus. Como é que eu vou ensinar para o meu filho, e ele ensinar para o filho dele, que será o meu neto, que o Senhor é o único Senhor, se eu nunca o comentei com ele, se eu nunca ensinei a ele? Não é? Então, eu preciso saber que o Senhor Deus é o grande Senhor. E ele diz, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. É o Deus Todo-Poderoso. Ouve Israel, ouve. Preste atenção, Israel. Preste atenção, o Senhor é o único Deus. É o único Senhor. Pais, vocês querem que os seus filhos andem no caminho do Senhor e sejam bem-sucedidos? Ensine que o Senhor é o único Senhor. Ensine que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que é o único que pode salvá-lo, é o único que pode libertá-lo, é o único que pode levá-lo para o céu. Mas ainda uma quarta e importante coisa a falar sobre a questão da importância da instrução da família é que Deus queria que os pais o amassem acima de todas as coisas. Olha, às vezes a gente fala muito de amor. Ouvimos falar muito de amor. Ame o seu irmão. Você precisa amar o seu irmão. O amor é isso, o amor é aquilo. Mas quando o Senhor deu os seus mandamentos, o Senhor disse assim, amai ao Senhor acima de todas as coisas. Quando um certo homem chegou para o Senhor e falou assim, como é que eu vou herdar o reino dos céus? O Senhor disse assim, guardando os mandamentos do Senhor, que se resume em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é o contrário. Não é amar o próximo como a si mesmo depois de amar ao Senhor. Muito pelo contrário. É amar a Deus. Versículo 5 diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Tudo começa com Deus, com esse único Senhor. Tudo começa com esse Deus todo-poderoso. E o texto original se refere aqui à sua totalidade. Né? Deus não quer uma mera obediência externa, ele quer o coração voltado para ele, na sua totalidade. E não é fazendo qualquer coisa antes dele, não. É o Senhor acima de todas as coisas. Né? Então, talvez, meus queridos, você possa perguntar assim, mas pastor, o coração do homem é enganoso. Né? O coração do homem, ele se engana, realmente ele se engana. Mas o coração daquele que o Senhor já tomou para si, esse não vai se enganar nas coisas de Deus. Ele não vai se enganar nas coisas do Todo-Poderoso. O Senhor disse lá no livro do profeta Jeremias, dar-te-ei um novo coração, um coração disposto a obedecer-me. Então, meus irmãos, quando ele diz assim, amai ao Senhor Deus de todo o teu coração, ele está dizendo assim, olha, você que já o tem como Senhor da sua vida, você tem condições de amar o Senhor. Porque o Senhor já trocou o seu coração. E é disso que o Senhor está falando, olha, quando eu for instruir a minha casa, quando eu for instruir os meus filhos,
os filhos dos meus filhos. Ele tem que olhar para mim e ver em mim um novo coração. Ele tem que olhar para mim e ver que eu o amo de todo o meu coração. Porque senão vai ser só fingimento. E fingimento ele não se sustenta de forma alguma. Ele não consegue se sustentar porque ele não tem base. Agora ele finge, mas amanhã ele vai tropeçar. Não é? Então, pais, se vocês querem que seus filhos amem ao Senhor de todo o coração e com toda a sua força, você precisa ensinar a palavra de Deus. Você precisa ensinar, instruir a sua casa na palavra de Deus. Você precisa instruir os seus filhos na palavra de Deus. E você tem que ser referência a isso. Ele tem que olhar para você e dizer assim, o meu pai e a minha mãe são referências para mim. Eles não falam uma coisa e fazem outra, não. Então veja a importância, meus queridos, do que o Senhor, Ele quer que nós o amamos acima de todas as coisas. E isso vai entrar no meu projeto, na minha casa. Eu preciso ensinar os meus filhos, mas os meus filhos precisam saber, os meus filhos precisam ver em mim que eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Senão ele vai dizer assim, por que eu preciso amar o Senhor acima de todas as coisas? Se meu pai não faz, se minha mãe não faz. Ainda, meus queridos, um quinto ponto importante. Porque nós precisamos ensinar nossos filhos. Porque a minha casa precisa ter um ensinamento das coisas de Deus. É porque Deus queria que os pais lembrassem a seus filhos que o Senhor havia deixado mandamentos. E mandamentos, meus queridos, não são só simplesmente para ouvir, são para guardá-los, são para vivê-los. E o versículo 6 e 7 vai dizer isso. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aleluia, Deus. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Olha que coisa interessante. Ele estava dizendo assim, olha, não deixe passar uma única oportunidade que você tiver. A oportunidade que você tiver, sente seu filho do seu lado. Fale com ele. Fale com ele sobre os feitos do Senhor. Fale com ele sobre quem você era. Fale com ele de onde o Senhor te tirou. Fale para ele dos mandamentos do Senhor. Da beleza que é servir o Senhor. E aí ele disse, você inculcará na cabeça dos seus filhos. É como se você chegasse com um prego numa barra de sabão e você fizesse assim. Até o final. Até ele entender. Até ele absorver quem é o Senhor. Até ele absorver a palavra de Deus. Até ele ser penetrado ao fundo da palavra de Deus. Muitos, meus queridos, se desviaram dos caminhos do Senhor porque os pais não tiveram esse ímpeto, essa coisa de sentar com seu filho. Não adianta levar somente a igreja, como eu já falei. Não adianta somente falar que a palavra de Deus é essa, que Deus é bom, que Deus é amor. Eu tenho que ensinar na praticidade isso ao meu filho. E meu filho ensinar ao filho dele. E é a todo momento não perder uma única oportunidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por que será que eu faço as coisas na igreja para a glória de Deus? E dentro de casa eu não tenho o que fazer? Por que será que eu faço um trabalho tão bem feito na igreja? Um evangelismo tão bem feito e dentro de casa eu deixo a desejar? Por que será que eu não instruo a minha casa na palavra de Deus? Eu não instruo os meus filhos na palavra do Senhor? E ele diz, olha, a todo momento. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, a todo momento. Sabe por que nós precisamos ensinar e falar isso aos nossos filhos? Porque Deus, foi isso que Ele nos deixou. Esse é o mandamento do Senhor. Talvez você pense, o Senhor deixou 10 mandamentos. O Senhor deixou muitos, centenas de mandamentos. São muitos mandamentos.
mas tudo vai estar guardado no meu e no seu coração. Não precisa estar decorando os mandamentos. O Espírito vai testificar em você esses mandamentos. O Espírito de Deus vai testificar em você que você é filho de Deus e por isso precisa guardar esses mandamentos, cumprir esses mandamentos, né? Então ele diz, né, que os corações dos pais precisam estar cheios dessa palavra para ele poder pregar essa palavra, para ele poder ensinar essa palavra. Agora, como que você vai ensinar se você está vazio? Oh, meu querido, minha querida, como que você vai ensinar seus filhos se você não tem o que ensinar? Como que você vai ensinar se você deixa a desejar nisso, se você não tem intimidade com o Senhor, se você não ora ao Senhor, se você não lê a palavra dele, se você não medita na palavra dele? Como que um saco vazio vai se deixar, vai permanecer de pé? Né? Pais, se vocês querem que seus filhos temam ao Senhor, amem ao Senhor, tenham vida longa na presença de Deus, encham seus corações da palavra de Deus. Fale a todo momento, a todo instante. Lembre, inculpe na cabeça dele. O Senhor é o único Senhor. O Senhor deixou esses mandamentos, o Senhor deixou esses ensinamentos. Essa é a palavra dele, essa é a palavra maravilhosa, é a palavra que traz salvação, é a palavra luz que traz salvação aos nossos caminhos. E por último, meus queridos, sexto e último, porque nós precisamos ensinar a nossa família, porque nós precisamos ensinar aos nossos filhos. É porque Deus queria que tudo começasse por nós. O Senhor queria que nós fôssemos exemplos em tudo. E aí versículos 8 e 9 diz, também as atarás, o quê? A palavra de Deus, como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas suas portas. Olha que coisa interessante, né? O Senhor estava dizendo que não era somente os filhos que deveriam obedecer às instruções do Senhor. Talvez a gente fique pensando assim, não faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas não são assim as coisas. Tudo tem que começar por nós, como eu já falei. Os pais deveriam ter esses mandamentos, ter essas instruções perto, para que eles não se esquecessem. E aí ele diz assim, olha, você atará na sua mão. Você colocará entre os seus olhos. Você escreverá nos umbrais das portas. Para que você, pai e mãe, não se esqueça. Não se esqueça do Senhor. Não se esqueça que foi o Senhor que te colocou onde você está hoje. Não se esqueça que foi o Senhor que te tirou do Egito. Não se esqueça que o Senhor está te levando para uma cidade, um lugar, um campo, um céu, para um lugar que mana leite e mel. Foi o Senhor que fez tudo isso. E então, meus queridos, é se ensinar o que vive e viver o que se ensina. Tudo isso, meus queridos, os pais devem ser exemplos para os seus filhos. Os pais devem ser exemplos em tudo, em todas as situações, inclusive, principalmente nas coisas de Deus, né? Pais, vocês querem que seus filhos temam ao Senhor e amem o Senhor e tenham uma vida longa aqui nessa terra, com sabedoria e graça? Seja um exemplo para eles. Não se esqueçam do Senhor. Não se esqueça dos mandamentos do Senhor. Não se esqueça do Senhor Deus. Não se esqueça da palavra dele. Meus irmãos, eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei como é que está a sua casa. Eu não sei se você tem ensinado aos seus filhos. Eu não sei nem se você sabe um pouco para poder ensinar um pouco aos seus filhos. Mas eu queria que essa palavra chamasse a sua atenção no seguinte.
você precisa e tem a responsabilidade de saber, porque amanhã você vai ser cobrado pelo Senhor. Você precisa saber, conhecer a palavra de Deus, porque você precisa ensiná-los. Amém? Que essa palavra possa ter falado ao seu coração, que a sua família seja uma família abençoada por Deus, que você que está me vendo nesse momento, possa ser um desses que não perde tempo e que ensina seus filhos. Se você ainda não tem filho, pense nisso, na responsabilidade que você terá. Se você ainda não é casado, pense que quando você for casado, você vai ter essa responsabilidade. Amém? Eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, quero pedir que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te fortaleça, para que você possa cumprir os seus mandamentos, ensinar os seus filhos, e seus filhos ensinar os filhos de seus filhos, para que vocês possam ter vida longa aqui nessa terra, mas sobretudo, para que vocês possam cumprir tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Vamos orar juntos? Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, Deus eterno, porque o Senhor nos deixou, Deus eterno, uma receita. E essa receita, Senhor Deus, em sua totalidade ensine a sua descendência, ensine os seus filhos, ensine a sua casa, instrua a sua casa na palavra de Deus. Então, Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor deixou esse legado para nós, Senhor Deus. Mas, Deus eterno, eu quero te agradecer por todos, Senhor Deus, que se chegam ao Senhor, têm um coração mudado. E ele tem essa disposição, Senhor. Então, Deus eterno, se alguém está nos assistindo nesse dia, Senhor Deus, ainda não tiver, ainda não, Senhor Deus, se fez, Senhor Deus, ainda não ensinou os seus filhos, ainda não aprendeu, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor Deus, dá-lo sabedoria, Senhor Deus, ensiná-lo, Deus eterno, levar, Senhor Deus, colocar no colo, Deus eterno, ensinar a tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus eterno, que todos, Senhor Deus, possam, Senhor Deus, ter ouvido essa palavra e, Senhor Deus, essa palavra possa ter penetrado em seus corações. Muito obrigado por isso, Senhor Deus. Nós somos eternamente gratos ao Senhor, Deus, porque o Senhor hoje, Senhor Deus, falou conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, meus queridos, não deixe de deixar o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe, sobretudo, de se inscrever nesse canal. Esse canal precisa crescer para a glória de Deus. Essa palavra, ela precisa chegar a outras famílias. Talvez famílias que precisam ouvir, famílias que ainda não entenderam da sua responsabilidade quanto à instrução da parte de Deus. Amém? Deus abençoe. Até a próxima semana, em nome de Jesus.